Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Jacaré. Algumas pessoas devem ter estranhado que hoje pela manhã eu não fiz live, mas eu tive alguns compromissos, o que me impediu de vir falar com vocês ao vivo sobre as coisas que estavam acontecendo na parte da manhã. Mas nós acabamos de soltar mais um vídeo aí do Jacaré. Quem não teve a oportunidade, vai lá, dá uma conferida no vídeo que a gente acabou de soltar agora. Bom, vamos lá, esse pessoal chegando aqui na live nesse exato momento, são 22 horas e 22 minutos do dia 25 de novembro de 2021. Já estamos aqui com 42 pessoas, boa noite, já recebi aqui o primeiro boa noite, muito obrigado. E aí o pessoal vai chegando aqui, a gente vai conversando. Se eu tiver que voltar, né, eu volto aqui novamente a falar com vocês. Muito obrigado a todos que estão dando aqui o boa noite. Mas para o final da live eu vou comentar e aí a gente vai trocar umas ideias, vou perguntar de onde vocês estão falando e aí a gente vai complementar isso. Bom, hoje o assunto que eu coloquei aqui principal na live é a reabertura do inquérito sobre o caso Adélio. Eu não posso colocar lá, né, o caso Adélio, que se trata efetivamente na descrição do vídeo, que senão vocês já sabem, vocês nem recebem o vídeo e ainda é cortada a live. Mas é aquele caso lá de Juiz de Fora, que o Adélio Bispo deu a facada no presidente Jair Bolsonaro, depois tentou-se falar que ele agiu sozinho, que ele era um lobo solitário, aquela história que vocês já sabem. Pois é, quem não se lembra, há cerca de 30 dias atrás, o TRF1, TRF da primeira região, reabriu o caso Adélio. E aí a gente vai contar um pouquinho, mas antes de entrar nesses detalhes do caso Adélio, nós também vamos conversar sobre outras coisas aqui. O que está acontecendo no Senado Federal, o lançamento da candidatura da Simone Tebet, o vídeo que nós acabamos de fazer, onde o Bolsonaro ironizou o Kassab. Tudo isso a gente vai passar aqui para vocês, fazendo um apanhado geral do que aconteceu aqui no dia de hoje. Bom, vamos lá. A reportagem que eu vou ler é daquele site que é propaganda da casa do juiz Sérgio Moro, agência de propaganda dele. Vamos ler aqui, ó. Polícia Federal reabre inquérito sobre caso Adélio. Conteúdo de celular de advogado do esfaqueador de Bolsonaro vai ser investigado, finalmente. Então, o que acontece? Com a reabertura do caso, vocês se lembram qual que é a OAB, né? Daquele cidadão que hoje preside a ordem, o comunista de plantão, proibiu, falou que era um atentado contra a advocacia, etc. Mas queriam também que se abrisse as investigações do caso da Cufa, Karina Cufa, advogada do presidente. Se lembra que queriam abrir o sigilo dela, etc? Pois é. Nós vamos ler aqui para vocês. A Polícia Federal reabriu a investigação que mira Adélio Bispo, autor da facada do então candidato Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. Registra o painel da Folha de São Paulo. E como aqui está mais resumido, eu vim aqui direto ao invés de ficar lendo para vocês blá 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 blá. A decisão de reabrir o caso foi tomada pelo TRF1 no início deste mês. O tribunal autorizou a análise do celular de Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, um dos advogados de Adélio e alvo de busca e apreensão em dezembro de 2018. O delegado Rodrigo Moraes Fernandes vai analisar os dados bancários e o conteúdo do aparelho para saber se houve mandante do ataque do Bolsonaro. Até agora, as investigações indicam que o esfaqueador agiu sozinho. Ele está preso na penitenciária de Campo Grande, minha querida cidade capital de Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal espera, a partir da análise dos dados, ter respostas definitivas sobre por que Zanoni assumiu o caso, uma vez que Adélio não tinha condições financeiras para pagá-lo. Ou seja, o advogado recebeu de terceiros ou aceitou fazer a defesa do esfaqueador por se tratar de um processo que lhe daria muita visibilidade. Bom, como a grande maioria das pessoas já sabem, eu também sou advogado. Eu conheço muito bem como é que funciona a profissão. Existem advogados que trabalham pro bono. Quem não sabe o que é pro bono é aquele advogado que trabalha por amor à causa. Né? Amor à causa entre aspas.
porque pode lhe dar algum tipo de repercussão, ou porque ele ficou compadecido com o cidadão que não tem condições de pagar, e essa atividade se chama pro bono. Uma coisa é eu prestar o meu serviço pro bono, sem cobrar. A outra coisa é eu simplesmente pegar um jatinho particular, por minha própria expensa, me deslocar de Belo Horizonte até Juiz de Fora, em Minas Gerais, e ir lá para defender um cidadão que acabou de esfaquear um candidato à presidência da República. Vocês entenderam a diferença dos casos? Uma coisa é eu, advogado, chegar assim, olha, vem cá, você não tem condições de pagar, eu sou advogado, estou aqui no meio do calor, vi que você é inocente, eu vou te defender. E eu vou lá e trabalho pro bono porque o cidadão não tem condições de pagar um bom advogado. Outra coisa é eu chegar e simplesmente pegar um jatinho particular que tem um custo altíssimo, me deslocar da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, para o interior do estado, em Juiz de Fora, com todo o custo que uma aeronave dessa acaba acarretando. Outro detalhe que chama muito a atenção e que o pessoal às vezes se esquece. O Adélio Bispo estava com 2 celulares, laptop, estava pagando uma pensão há mais de uma semana. E uma pensão onde ele já sabia onde o presidente iria estar. Mais do que isso, ele frequentou o mesmo clube de tiro que o filho do presidente estava frequentando no local. Ou seja, ele já vinha acompanhando há um certo tempo. Não foi algo que foi espontâneo, vindo de um maluco, de um lobo solitário. Isso teve planejamento. E para se planejar um crime como esse, teve que se gastar dinheiro, deslocamento, aparelhos celulares, dinheiro no bolso do Adélio, pagamento da pensão. Tudo isso teve que ocorrer para que ocorresse esse crime. E o que se fez na ocasião? Não aconteceu nada, foi um lobo solitário. E as pessoas acham, porque eles ficam jogando, plantando notícias, que a Polícia Federal é comandada por uma pessoa que está lá no Palácio do Planalto. E que ela aperta uma chavezinha e fala, olha, vocês bonequinhos vão para a esquerda ou para a direita. Não é assim. A Polícia Federal, como polícia que é, ou seja, ela tem o poder de polícia que lhe é conferido pelo Estado, tem procedimentos a seguir. Quando a Polícia Federal apreendeu o telefone do advogado, foi uma revolução. Proibiu-se que fizesse a investigação, paralisou tudo, e aí rapidamente chegaram à conclusão de que o Adélio era um lobo solitário. Mas depois de tanto tempo, a gente conseguiu aqui verificar o que aconteceu de fato. E o TRF1 abriu a investigação. Quando eu digo que aconteceu de fato, é que paralisaram as investigações sem ter motivos para isso. E elas deveriam ter seguido o seu curso normal. E agora, finalmente, a Polícia Federal, trago para vocês essa grande notícia, finalmente, depois da decisão do TRF, depois da ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, às vezes a gente fica falando aqui uma linguagem meio juridiquês, vocês me cobrem aqui se vocês não estão entendendo, tá certo? Tribunal Regional da Primeira Região abrange Brasília, Distrito Federal e região, tá certo? Então foi isso, o tribunal decidiu o seguinte, deve ser investigado sim o telefone do advogado do Adélio Bispo. E portanto se reabriu o caso. Agora, existe uma grande chance de se concluir realmente quem foi o mandante, quem estava por trás, se é que realmente existiu. A grande questão e a grande dúvida que fica nesse caso é o seguinte, quem financiou Adélio Bispo? Quem financiou? A gente tem que saber. Como que esse cara desempregado, um militante do PSOL, o cara era militante de esquerda, ele era afiliado a partido político, portanto foi um crime de cunho político, não tem como se negar isso. As próprias declarações desse cidadão diziam que ele tinha raiva do presidente dos seus filhos e que ele vinha monitorando há muito tempo. Então é isso agora que a gente vai ter. Acabou por terra aquela história, não, tem que preservar o sigilo do advogado.
O sigilo do advogado é da relação entre advogado e cliente. Quando o advogado possivelmente está fazendo parte de alguma armação, ele deve também ser investigado. O fato de eu ter uma carteira da ordem não me torna mais ou menos do que qualquer cidadão brasileiro. O que me diferencia é que o sigilo entre cliente e advogado deve ser preservado, desde que o advogado não faça parte dessa trama. E é isso que tem que se investigar. É isso que a gente tem que investigar. Então, agora a gente tem que aguardar as investigações da Polícia Federal, mas o fato é, algo que vinha sendo paralisado por uma decisão do próprio Poder Judiciário, finalmente voltou a correr. E menos de 30 dias depois que o TRF1 reabriu o caso, a Polícia Federal voltou agora com o caso. Tá certo? Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso de estar contando isso para vocês agora. Principalmente quando a gente tem pessoas aqui que ficam chamando a gente de gado, tal, etc. Isso daqui é um canal democrático, eles podem vir e falar, né? Não somos nós que vamos lá no meio dos jumentos falar alguma coisa. Geralmente são eles que vêm aqui falar no meio do gado. Se ser gado é acreditar no Brasil, acreditar num futuro melhor, não querer, né, que aconteça tudo aquilo que aconteceu durante os governos lulopetistas, e nós vamos falar disso agora, daqui a pouquinho nessa live, pode me chamar de gado, que é um elogio, beleza? Então é isso, pessoal. Reabriram o caso do Adélio Bispo. E agora, porque muita gente, eu falei lá na época, há 30 dias, quando teve a reabertura, eu falei em live aqui para vocês, quando eu estava começando a aparecer aqui no canal, eu falei em live, falei, olha só, a gente está vendo aqui, tá certo? Uma novidade. E vai vir coisa. Vou investigar o celular do advogado. Aí as pessoas comentaram, não, mas essa hora o advogado já escondeu tal. E eu falei, não, o celular do advogado já foi retido pela Polícia Federal. E estava guardado lá e a polícia não podia trabalhar. Este é um país totalmente diferenciado, onde já se viu, o celular foi apreendido pela polícia e entraram com um pedido para que não pudesse investigar o celular. Que medo era esse de não se investigar? Se realmente ele era um lobo solitário, a quem interessaria não poder investigar? Se o advogado foi lá e era pro bono, eu como advogado eu falei assim, olha, tá aqui meu celular, pode ver, não tem problema nenhum, eu estou inocente nessa história. Não fui eu que fiz. Por que esse pavor de querer saber o que estava nesse celular? Mesmo porque essa investigação tinha que estar restrita a isso. Não, o advogado, juntamente com todo um grupo que a gente não sabe quem é, agiu para blindar o Adélio Bispo no Poder Judiciário e para que essa investigação acabasse ali. Portanto, é muito fácil, é um lobo solitário que hoje foi condenado como sendo uma pessoa fora das suas faculdades mentais, para não falar outra coisa aqui, que senão ainda vem processo em cima de mim. Entenderam? Aí a gente pega algumas coisinhas que a gente vê no passado, né? Quem era ministro das cidades, não tem nada a ver com este caso, tem a ver com o vídeo que eu acabei de fazer. Já estou mudando de assunto aqui, antes que vão falar que eu estou interligando a pessoa. Quem era ministro das cidades durante o governo Dilma Rousseff? Gilberto Kassab. O que Gilberto Kassab fez depois de ser ministro da Dilma? Foi ser ministro das Ciências e Tecnologia do governo Temer. Portanto, ele migrou. Ele fez parte da turminha que estava lá envolvida com Petrolão, Odebrecht, um monte de coisa, e inclusive é investigado por conta disso. A investigação corre até hoje no Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe que como com Renan Calheiros, com esse pessoal, tudo é mais lento. Quando é com alguém ligado à direita ou quando eles querem acelerar, tudo corre rápido. Ou alguém aqui se esquece quantos habeas corpus se teve, né? No caso do Lula, até liberarem o ladrão de 9 dedos. Então é assim que funciona a coisa, infelizmente, aqui no Brasil, e a gente tem aqui que falar para vocês a verdade. Eu já vou desde já agradecendo aqui a palavra de todos vocês de carinho, aqui como a Nair, que falou, Kleber Jacaré, você é uma ótima pessoa, muito especial. Lá para frente, eu vou ler as mensagens de vocês, vou querer saber de onde vocês estão falando. Eu já disse aqui em outras ocasiões, né? A gente recebe mensagem aqui do mundo todo. Outro dia tinha gente do Japão, da Austrália, ou seja, do outro lado do mundo assistindo a gente aqui. Por quê? O pessoal quer se informar.
Vocês acham que os meios de comunicação hoje passam a informação correta para vocês? A gente usa um termo, né, dentro do jargão jurídico, que é mitigar. Eles mitigam, ou seja, eles diminuem a informação. Passam, quando é uma informação que realmente interessa para a gente, como aqui está falando o pessoal aqui de Portugal, né, falando cuidado aqui com o cão, né, lá de Portugal, está mandando aqui mensagem. Quando eles querem, eles limitam as mensagens. Só chega uma mensagem curtinha e aí eles já passam. Não à toa a Rede Bobo de televisão fica 24 horas por dia batendo no presidente Jair Bolsonaro. Mas tem uma coisa legal para vocês saberem a respeito disso. O Bolsonaro hoje numa entrevista na rádio fez um comentário muito engraçado e por isso originou o vídeo que a gente postou há cerca de 1 hora aí no Jacaré. Ele falou que o Gilberto Kassab foi ministro da Ciência e Tecnologia e até hoje não sabe qual que é a diferença entre gravidez e gravidade. E olha, eu assino embaixo o que falou o presidente da República. O Kassab está aí querendo lançar, né, a 4ª, 5ª, 10ª via, que seria o tal do Pacheco. Qual que é o objetivo de lançar um sujeito que não consegue ter 2% de intenção de votos nem no seu próprio estado? No restante do Brasil inteiro ninguém nem sabe quem é ele. Ou seja, é um zero esquerda dentro da política nacional. E o Kassab querendo lançar o cara como uma 10ª via, 15ª via. Qual o objetivo disso? A gente explicou lá no vídeo para vocês. Quem não teve oportunidade ainda de assistir, vai lá, nem sempre as notificações chegam para todo mundo. Beleza? A gente foi lá e contou. O que está por trás de tudo isso? Eu ainda brinquei, falei assim, eles estão tentando lançar todo mundo. Agora tem o Maneta, o Perneta, saiu agora a musa da CPI do Renan e do Randolfo Rodrigues, a Simone Tebet. Simone Tebet, sabe por que ela saiu por Mato Grosso do Sul? É o meu estado de nascimento. Mato Grosso do Sul foi onde nasci. Você sabe por que ela saiu como candidata? Porque ela já sabe que para Senado ela não ganha. Porque lá quem vai levar o Senado chama-se Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vem fazendo um excelente trabalho dentro do governo federal. Ou aqui alguém tem dúvida a respeito disso? Ninguém tem dúvida. Então aqui, olha aqui um Vander falando, verdade, sou de Minas Gerais e o Pacheco decepcionou muito, puxa saco de corrupto. Essas são as palavras do Vander, tá certo? Eu só posso dizer, Vander, que eu não discordo de você. Então essa é a situação que está se apresentando hoje. Vocês vejam lá o vídeo, quem não teve a oportunidade, eu fiz a gravação do vídeo, o vídeo subiu agora há pouco, até a gente gravar o vídeo, editar o vídeo, demanda um certo tempo. E hoje eu tive um dia muito corrido, iria entrar em live com vocês às 14, depois tradicionalmente eu entro em live às 22, às vezes sozinho, às vezes com o Felipe, mas eu vim aqui, estou conversando com vocês agora, trazendo essa notícia espetacular para vocês da reabertura do caso Adélio, da investigação na Polícia Federal. E agora eu tenho certeza que vão sair muitas novidades por aí, muitas novidades. Mesmo pessoas como Gilberto Kassab e todos os outros querendo lutar hoje contra o presidente da República. E eu já cansei de falar isso para vocês, eles vão fazer uma frente ampla. Imprensa tradicional, aquela mídia que vocês já conhecem, os políticos tradicionais. As palavras do Kassab, eu sou político, conheço Brasília, há 40 anos que eu sei. Bom, então há 40 anos que você está lá e você não fez nada por esse país, é isso que você está querendo dizer? Você não fez nada. O presidente Bolsonaro ficou 28 anos na Câmara, denunciou o tal do kit gay, abriu a boca contra todo mundo e se elegeu presidente da República e está hoje lá lutando a favor da nação. Levou até uma facada por conta disso. O que Gilberto Kassab fez além de mamar nas tetas do governo sendo ministro em 2 ocasiões? Montar um partido. E agora o que ele busca é fundo partidário eleitoral. É isso que ele está querendo. E vem com a cara de pau dizendo que o Bolsonaro foi o pior presidente nos últimos 40 anos. Ah, é verdade, Gilberto Kassab. Quem foi o melhor? O Lula, do qual teve o mensalão e você tinha muito interesse nisso? A Dilma, onde teve o petrolão e você tinha muito interesse disso? Ou o Temer, que também foi investigado e é aquele cara que todo mundo já sabe? É isso. Essa é a questão.
Aqui eu vou ler agora um comentário do Wilson. Verdade, Kleber. Sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A Simone Tebet não ganha aqui no estado nem para porteira de prédio. Não ganha nem na prefeita de Três Lagoas, onde já foi prefeito. O povo está revoltado. Apenas para reforçar as palavras dele aqui, Três Lagoas fica na fronteira com São Paulo, próximo de Andradina. É uma grande cidade de Mato Grosso do Sul, uma das maiores cidades de Mato Grosso do Sul, aonde é a casa da Simone Tebet, porque lá ela nasceu. O pai dela já era senador da República, chamava-se Rames Tebet. E nem com todo esse histórico e como senador ela consegue a reeleição e ela sabe disso. Ela sabe disso. E está tentando uma saída honrosa. É essa a questão. Então, pessoal, a verdade é uma só. São todos contra o presidente. Mas todos daquela banda que a gente já conhece. Porque quem está ao lado do presidente é o povo brasileiro, são vocês aqui, ó, vocês que estão falando nessa live. Eu ironizei anteontem, eu falei aqui, olha, nesse exato momento são 10 horas e 42 minutos, 22h42 do dia 25 de novembro, quase 11 horas da noite. Nós estamos com 2.153 pessoas nesse exato momento assistindo essa live. A Rádio TV PT ontem fez uma transmissão na parte da manhã. Vocês sabem quantas pessoas tinham assistindo essa live da Rádio TV PT? Porque, por incrível que pareça, o dinheiro dos nossos impostos paga o fundo partidário eleitoral que sustenta essa porcaria. Vocês sabem quantas pessoas estavam assistindo? 83 pessoas. 83 assistindo a live do pessoal da turminha da lacração, 83. E agora, nesse exato momento, acabou de passar para 2.211 pessoas. 2.211 pessoas que lutam por esse país, que estão ansiosas para ouvir a verdade. É exatamente isso que acontece. E essas pessoas que estão aqui, agora 2.260 pessoas, ou seja, só cresce a live, e quase 11 horas da noite. Isso que eles não conseguem entender. Vieram me perguntar uma vez a respeito do gabinete do ódio. Na cabeça deles, vocês são todos robôs. Todos vocês são robôs. Robôs do Jair Bolsonaro. Na cabecinha medíocre deles, nós fazemos parte de um chamado gabinete do ódio que é organizado por alguém. Nós somos totalmente independentes no Jacaré, assim como nós existem tantos outros que vocês acompanham. O que a gente faz na realidade é de coração vir aqui para vocês falar o que realmente acontece dentro da política. Eu, como estive lá dentro, participei do governo de transição do presidente Jair Bolsonaro lá no CCBB, estive trabalhando no Congresso Nacional, coordenei ali o PSL dentro da reforma da Previdência, durante a votação da reforma da Previdência. Depois fui coordenar a campanha de filiação do PSL enquanto o presidente Bolsonaro estava lá. Quando o presidente saiu, a primeira coisa que eu fiz foi sair pela porta seguinte. É isso. O que eu faço é trazer um pouco de experiência, porque eu sei como eles trabalham, eu sei como eles agem, eu sei o que eles querem fazer. E quer ver a prova de como eu sei? Não é porque eu sou o bambambam, não. Eu só tive um pouco de experiência, eu consegui conviver com eles lá dentro. E posso transmitir hoje para vocês o que acontece. Eu venho avisando a vocês aqui, desde o lançamento da campanha do Sérgio Moro, o que eles estavam querendo colocar. E hoje saiu a reportagem nesse blogzinho de quinta categoria, puxadinho, uma agência de propaganda do Sérgio Moro. Eles querem dizer por A mais B, com essas pesquisas que eles estão soltando, que o Moro é o único candidato que pode combater Lula no segundo turno. Que o Jair Bolsonaro não tem força para ganhar do Lula, por isso eles colocam o Lula lá em cima nas pesquisas, colocam o Bolsonaro mais ou menos ali. E agora já estão colocando o Sérgio Moro com 2 dígitos. Vai lá para o seu João, para a Dona Maria, que tem que ralar, acordar às 5 horas da manhã, pegar o ônibus para entrar às 8, sai às 6 horas da tarde, pega outro ônibus para chegar às 8 horas da noite em casa, ainda fazer comida. Vai perguntar para ele quem é Sérgio Moro. O sujeito não consegue nem falar direito. Hoje ele foi dar uma entrevista, ele não consegue falar, ele foi juiz a vida inteira, ele só julgou. Só julgou. Teve um mérito dele que ninguém tira. Foi ele quem colocou na cadeia esse bando de gente.
mas também foi ele, por conta da ambição e do ego dele, que tirou da cadeia esse bando de gente. Há erros processuais. Não à toa, os procuradores da Lava Jato, que trabalhavam junto com o Sérgio Moro, estão sendo processados agora pelo Tribunal de Contas da União. Pedido de devolução de mais de R$ 1.800.000 em valores que receberam por verbas de diárias de hotel. Diárias de hotel, pessoal. Esse é o pessoal que diz que quer dar exemplo. São os paraninfos da justiça brasileira. São os representantes da justiça brasileira. Agora eu vou dar uma notícia para vocês, e se alguém puder aqui, porque realmente eu tenho uma dificuldade. Vou até sair aqui agora do... Depois eu volto aqui para o Jacaré, para o YouTube do Jacaré. Eu vou procurar aqui o nome do cidadão, porque vocês vão ficar estarrecidos. Quem não sabe ainda, vai ficar estarrecido com essa notícia que eu vou dar agora para vocês, nesse exato momento. Por isso, segura aí, que eu vou falar agora para vocês. Tá certo? Então, olha... Vocês sabiam que o Ricardo Nunes, peguei o nome porque ele é tão assim conhecido, Ricardo Nunes. Para quem não sabe, Ricardo Nunes era vice-prefeito de São Paulo. Com a morte do Bruno Covas, com o falecimento, a infelicidade do falecimento, que faleceu por câncer no início desse ano, esse cidadão assumiu a prefeitura de São Paulo. Tá. O que tem a ver com isso? Hoje eu recebi uma mensagem de uma das nossas seguidoras lá do Telegram, que falou assim: Kleber, você já viu o absurdo que está sendo acometido aqui no Rio de Janeiro pelo prefeito do Rio de Janeiro? Obrigado, Antônio Sérgio Teles, pela sua contribuição aqui e o pedido que você está aqui, a sua pergunta. Kleber, você vai ver o gabinete do ódio quando o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Exatamente isso, Antônio. Aliás, nós vamos ver, Antônio, um pouquinho antes disso, quando eles começarem a tremer nas bases, quando olharem a força do Bolsonaro nessa próxima eleição. Obrigado pela sua contribuição aqui, viu, Antônio? Mas voltando ao tema, para que vocês entendam o que está acontecendo em São Paulo, as cidades do interior de São Paulo, já são mais de 50, são 53, estão cancelando o tal do evento chamado Carnaval. Carnaval. Mas o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, resolveram marcar um mega carnaval. Aliás, quando o Eduardo Paes lançou, falando que ia ter o carnaval, ainda soltou um palavrão. Porque agora vai. Né? Aquele cara que a gente não esquece, viu, Eduardo Paes? Você só está aí dentro por falta de opção. A gente não esquece que você estava lá na festa, na farra dos guardanapos. Esses dois prefeitos querem abrir tudo durante o carnaval. Não à toa o Dória diz que agora pode, a partir do dia 11 de dezembro agora pode andar sem máscara em São Paulo. Por que não dia 10, Dória? Por que não dia 9? E aí vem a notícia que é estarrecedora. As cidades do entorno desesperadas. E vocês sabem por quê? Eu vou falar para vocês. Na Alemanha se bateu hoje 100 mil mortos. 100 mil. Vai comparar o Estado, a população da Alemanha, com a população brasileira. Alguém deles, da turminha da lacração, está chamando a Angela Merkel de genocida por conta disso? Alguém deles está indo lá em Haia pedir a cabeça da Angela Merkel? Muito pelo contrário, o ladrão de 9 dedos foi lá na Alemanha para dizer que agora o novo primeiro-ministro da Alemanha que vai assumir, não, assim, nós somos amigos, somos todos amigos. Pois é. E qual que é a triste notícia a respeito disso? A triste notícia a respeito disso é que o Carnaval de São Paulo vai abrigar milhões de pessoas. Mais precisamente, a expectativa é de 15 milhões de turistas em São Paulo. Agora, já, daqui 2 meses e meio, já em fevereiro, a capital paulista vai receber 15 milhões de turistas. E turistas de todo o mundo. Inclusive de lugares como a Holanda, que está novamente fechando e está tendo manifestação, as pessoas na rua revoltadas. Turistas da Alemanha. Vocês já viram esse filme?
Se lembram quando o presidente Bolsonaro quis decretar estado de emergência antes da chegada disso tudo aqui no Brasil? Então, eles não estão falando isso para vocês. Eles estão calados. Eles não estão abrindo a boca. E agora vem o prefeito de São Paulo falando assim, não, né? São Paulo já tem 100% da população vacinada. E aí, meu caro? A Alemanha já vacinou 70%. 70%. E está vivendo uma das maiores crises. Estão dizendo que está pior do que a situação anterior. E você está querendo trazer esse povo para dentro do Brasil, para dentro de São Paulo, para dentro da capital de São Paulo. E daqui esparramar tudo de novo para o Brasil inteiro. O presidente Bolsonaro falou, não, eu não posso fazer nada porque o STF diz que isso cabe a prefeitos e municípios. Aqui, presidente, eu vou fazer um pedido de alguém que já declarou o voto em 2022, declarou em 18, vai declarar em 26, em 30, 34 para o senhor. Ainda que o STF negue e diga que é uma decisão do prefeito, proíba o carnaval agora em 2022. E deixa isso na responsabilidade deles. Porque sabe o que vai acontecer, presidente? Esses irresponsáveis vão trazer esse povo todo para cá e depois vai cair na conta do senhor o que vier a acontecer. Como fizeram lá, quando o STF decidiu que prefeitos e governadores que decidem. Mas as mortes todas que ocorreram no Brasil é culpa do presidente da República. Olha só que coisa interessante. Então, eu não tenho os dados ainda do Rio de Janeiro, se alguém tiver me passe, mas em São Paulo se espera o maior carnaval de todos os tempos com 15 milhões de pessoas nas ruas. 15 milhões! São Paulo é a maior capital do país. Só perde para a cidade do México, se não me engano, na América Latina. É a maior capital do país. Tem 10 milhões de habitantes. Estão prevendo receber 15 milhões de pessoas na capital. Vejam se isso é possível. Nós temos que cobrar esse prefeito de São Paulo. Nós temos que o dia inteiro bater nisso, mas ver se a mídia está falando. É como se nada tivesse acontecendo. E aí, sabe o que vai chegar na casa de vocês? Carnaval é aqui na Globo. E aí eles estão agora com a desculpa, não, mas vai ter passaporte da vacinação. 70% da população na Alemanha tem esse passaporte, gente. Isso não é garantia de nada. Aqui a Darlene falando de uma cidade que eu morei durante 2 anos, Bonito, Mato Grosso do Sul, não quer carnaval não. Darlene, parabéns a vocês aí de Bonito, tá certo? Morei aí, tinha comércio na Coronel Pila de Reboá, em Bonito. Já tenho uma certa experiência. Então um abraço para todo mundo aí de Mato Grosso do Sul. Então é isso, turma. Olha só a insensatez, a insanidade. E quando o presidente hoje foi falar, eu não posso fechar, porque ele falou isso aonde? Falou aonde ele consegue abrir a boca para falar. Porque a mídia tradicional só quer massacrar o presidente da República. E cala a boca para isso. E sabe quem vai pagar essa conta mais uma vez? Vocês. Nós. Quantos garçons foram para a rua porque o setor de serviços, de comércio, bares e restaurantes, quantos bares e restaurantes faliram por conta disso? E o presidente avisando, não pode continuar com isso, a turminha da lacração da Globo, fica em casa, fica em casa. Aí aparecia artista da Globo fazendo Feng Shui, yoga, e querendo ensinar o cidadão que pega ônibus, metrô, que eles trataram como cidadão de segunda classe. Porque a prefeitura de São Paulo tirou os ônibus da rua e fez todo mundo andar que nem sardinha em lata. Mas aí nos aeroportos você tem que manter 2 metros de distância. Quer dizer então que essas pessoas são cidadãos de terceira categoria, 4ª classe, 2ª classe? Por que esse tratamento diferenciado? Porque para a turminha que tem direito fica em casa. Para a turminha que não tem direito vai lá trabalhar. Como vários artistas da Globo. Não, porque minha secretária não pode faltar. Essa tinha que vir trabalhar, coitado. O açougueiro, o padeiro, esse teve que ir para a linha de frente. O motoboy teve que ir para a linha de frente. Por um acaso essas atividades pararam? Não, são atividades essenciais. E as outras não são? O mundo gira sem qualquer atividade econômica? As demais não são, só essas são.
Então a turminha da Faria Lima podia ficar em casa trabalhando com o seu laptop. Mas o coitado de Paraisópolis que pegasse um ônibus para enfrentar, sabe lá se Deus o quê? Amontoado que nem sardinha em lata. E aí eles iam falar, fica em casa. E agora, essas autoridades querem carnaval. Por que eles querem carnaval? Eles querem dinheiro. Esse povo nunca esteve preocupado com a vida do cidadão brasileiro. Eles querem dinheiro. O cofre deles está baixo. A arrecadação caiu. Aí eu vejo uma manchete hoje. Uma manchete na CNN. Veículo de imprensa 100% verdadeira. CNN dizendo o seguinte: a recuperação dos empregos está sendo muito boa, mas ainda não estamos na situação pré-pandemia. Como é que é? Você está de sacanagem. Paralisaram tudo no mundo inteiro. O emprego no Brasil está voltando com força. As pessoas estão conseguindo voltar a sobreviver, apesar de todos vocês. Parafraseando a música daquele comunista que gosta de ficar em Paris pagando de bom moço. Apesar de vocês, o país continua de pé. Vocês que queriam que isso daqui quebrasse de vez, para voltar ao poder, para quê? Para quê? Porque o Gilberto Kassab, ele está com crise de abstinência. Ele não teve um ministério no governo Bolsonaro. É por isso. É exatamente por isso, pessoal. Essa é a realidade do nosso país. E o tal do Doriano, que não consegue nem ser eleito nas prévias tucanas, os tucanos gostam tanto de voto eletrônico que nem as urnas eletrônicas eles quiseram adotar. Preferiram fazer pelo aplicativo que também não funciona. Olha só que legal. E aí quando vem o ex-ministro Salles e acusa o Sérgio Moro de ser um comunista porque é um tucano enrustido, ainda partem para cima dele. Ainda partem para cima dele. Parabéns, ministro, por ter a coragem de ir lá e falar isso na cara deles. Parabéns. Afinal de contas, o Álvaro Dias foi delatado na Operação Lava Jato. O juiz era o Moro. Alguma investigação contra o Álvaro Dias, que então era do PSDB, foi para frente? Curiosamente não. Mas o paladino da justiça quer falar agora que ele é contra a corrupção. Eu acho que você está um pouco atrasado, Moro, porque o presidente Bolsonaro está lá desde o final de 2018, começo de 2019, tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019, e não existe um escândalo de corrupção no governo federal. Então, essa pauta eu acho que para você já não cola mais. Porque se há alguém que é contra a corrupção é o presidente Bolsonaro. E por isso ele está pagando todo esse preço alto, essa conta altíssima. E todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Então, turma, esses são os esclarecimentos. Deixa eu lembrar para vocês. Amanhã, às 8h30 da manhã, tem vídeo novo do Jacareditanga. Nós gravamos o vídeo. Às 8h30 da manhã nós vamos publicar para vocês, porque vai ter coisa bacana. Saibam por que Carlos Bolsonaro ingressou com pedido de investigação contra Omar Aziz e Renan Calheiros no STF. E o que está por trás de tudo isso? A gente está contando isso em vídeo que vai ao ar amanhã para vocês às 8h30 da manhã. O trabalho aqui não para, por isso que a gente sempre fala, se você ainda não é, seja membro do Jacareditanga aqui no YouTube. Seja membro do Jacaré, com isso você vai ajudar a gente a continuar fazendo o trabalho e também nós vamos fazer conteúdos ali que fica mais fácil da gente conversar com uma quantidade menor de pessoas. Mas vai lá e seja membro, ative ali, se ative e se inscreva como membro do Jacareditanga. Só ir lá na barra de membros, na barra de comunidades e vocês vão passar a ser membros do Jacareditanga, vão passar a ter aqui o selo do jacaré, que a gente vai conseguir ver melhor, né, visualizar melhor, como aconteceu aqui, né, com o nosso amigo, o Antônio Sérgio Teles, que colaborou no Superchat do Jacaré. E se você também puder, colabore no Superchat do Jacareditanga, tá bom? A gente vai conseguir dar continuidade a esse trabalho aqui para vocês. Beleza?
Aí, Luke, obrigado, Luke. Aqui, ó, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Somos 300 picaretas com anel de doutor. Eram 513, né, agora aqui nessa última gestão. Então é isso, pessoal. A gente está falando aqui para vocês nesta noite. Eu quero agradecer, já são 23 horas e 1 minuto. E agora eu vou fazer um pedido todo especial que eu sempre faço aqui ao final das minhas lives. Por favor, me digam aqui de onde vocês estão falando. O Aderilson aqui acabou de falar, estamos juntos aqui de Bauru, né? O Luiz Góes falando do Rio de Janeiro, 100% Bolsonaro. Então, por favor, falem aqui vocês, né, a respeito de onde vocês estão falando. A Rosana falando que amanhã, dia 26, haverá audiência pública na Lesp contra o passaporte sanitário. A Malice falando, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, Taubaté, Palmeiras de Goiás, Rio de Janeiro, Guarulhos, Foz do Iguaçu, Bauru, Serrinha, Espírito Santo, Mato Grosso, Ilha Solteira, São Paulo, Macapá, minha terra querida ali, banhada pelo Rio Amazonas, Belém do Pará, Serrinha, Bahia, Serra, Espírito Santo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Divinópolis, Minas Gerais, Manaus, né? Mais Bolsonaro, Franca, São Paulo, um abraço aí para todo mundo de Franca, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sumaré, São Paulo, terra do meu amigo Ari, né? Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Ponta Grossa, Natal, Rio Grande do Norte, mais uma colaboração aqui de superchat. Então assim, gente, muito obrigado. Agora foi o Afonso Garcia fazendo a pergunta: se o presidente não tem como impedir o carnaval, que proíba a entrada de voos internacionais no país durante o período. Também concordo com você. E acho que mesmo que ele não tenha como impedir, ele tem que fazer um decreto presidencial impedindo. Se o STF quiser, que derrube e depois fique na conta deles o que vier a acontecer de pior no país. Tá certo, pessoal? Então um abraço para Belford Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Fortaleza, Pessoa, na Paraíba, um dos lugares onde eu comi a melhor peixada da minha vida, tá bom? Minas Gerais, Fortaleza, sou baiana, alemã, e aí eu não entendi o que falou, tá certo? E aí o pessoal do Japão mandando aqui mensagem pra gente, Itajubá, Itapema, Santa Catarina, tinha gente aqui que não sabia onde era Itapema, Feira de Santana da Bahia, Maceió. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até essa hora da noite aqui junto com a gente, são 23 horas e 3 minutos. Todos aqueles que já me acompanham aqui sabem que eu sempre cito ao final das minhas lives uma passagem bíblica que está em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Deus. E uma vez veio um esquerdista aqui que falou para mim: não use a palavra de Deus em vão. Eu não estou usando, pelo contrário. Eu estou agradecendo a Ele por tudo que Ele faz por mim e pelo nosso país. Afinal de contas, imaginem o que seria isso aqui se fosse o PT que estivesse no governo nesse pior momento que esse país já atravessou em toda a sua história. Então, gente, fiquem com Deus, porque a gente tem que pensar sempre naqueles ideais que a gente defende aqui no Jacaré. Deus, pátria, família e liberdade, sempre. Obrigado a todos vocês que falaram aqui na live de Bom Jardim, São Pedro, São Paulo, Perth, na Austrália, né, que sempre está aqui acompanhando a gente, a cidade lá. Estão falando aqui a Regina da Espanha. Então, gente do Brasil inteiro e do mundo todo, tá certo? Fiquem com Deus. E até a próxima live ou o próximo vídeo do Jacaré, que sai amanhã às 8h30 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos, gente.